Hoje trago ao canal do YouTube da CertFarm Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade e fiscalidade. Vamos falar sobre depreciações contabilísticas versus depreciações fiscais, com um foco nas viaturas ligeiras de passageiros. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à CertFarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na CertFarm Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos e muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Se quiser consultar as datas de início dos cursos, poderá em certform.pt verificar o calendário da formação, onde vai encontrar as datas de cursos a iniciar. Na CertFarm desenvolvemos formação ministrada na forma live streaming e formação ministrada na forma e-learning. Começamos pelos cursos e-learning, cursos com sessões assíncronas. Quando faz a sua inscrição em qualquer um dos cursos ministrados na forma e-learning, tem acesso à plataforma e-learning da CertFarm. Após pagamento, vão-lhe ser enviadas as credenciais para poder iniciar o seu percurso formativo, fazê-lo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. A plataforma e-learning está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os cursos live streaming são cursos com sessões síncronas, ou seja, sessões em tempo real. E nos cursos ministrados na forma live streaming, temos datas de início para cada um dos cursos, as quais podem então ser consultadas em calendário de formação. Live streaming ou e-learning, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Para informações detalhadas sobre qualquer um dos cursos, poderá solicitar a partir do geral@certform.pt ou dos contactos associados no site da CertFarm Escola de Formação Prática. Na verdade, nós utilizamos o termo depreciação para ativos fixos tangíveis e amortização para ativos intangíveis. E numa perspectiva económica, as depreciações dos ativos fixos tangíveis são operações contabilísticas cujo objetivo é o de registar o desgaste de um ativo fixo tangível devido quer à sua utilização, obsolescência e ou à própria passagem do tempo. E nessa mesma perspectiva, as amortizações estão relacionadas com a diminuição do valor dos ativos intangíveis. Ora, depreciações para ativos fixos tangíveis e amortizações para ativos intangíveis. E as entidades reconhecem contabilisticamente as depreciações e as amortizações. Esse reconhecimento contabilístico passa por um gasto do período, e aqui nós usamos a conta de gastos, a conta 64, a depreciações e amortizações do período. Essa conta vai ser debitada por crédito de uma conta que representa uma diminuição do correspondente ativo. Se for ativos fixos tangíveis, as depreciações acumuladas são registadas a crédito, por exemplo, da conta 438 para os tais ativos fixos tangíveis. Ora, isto é o chamado reconhecimento contabilístico. Impacta as demonstrações financeiras, a demonstração dos resultados, porque quando nós contabilizamos um gasto do período, vai ser, efetivamente, vai provocar uma diminuição dos resultados contabilísticos da empresa e, ao contabilizar uma correspondente diminuição do ativo, isso vai ter impacto no próprio balanço da empresa, diminuindo o ativo da empresa. Já agora, como a demonstração dos resultados liga ao balanço, e na demonstração dos resultados provocou-se uma diminuição do resultado líquido do período, vai impactar no balanço uma diminuição do capital próprio, porque a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço é através do resultado líquido do período. Isto são movimentos contabilísticos. Agora,
será que as depreciações contabilísticas correspondem às depreciações fiscais? Será que o fisco aceita estas depreciações na sua totalidade? Depende. Existem efetivamente regras fiscais. E vamos precisamente fazer uma abordagem das regras de âmbito fiscal. Bom, ao nível fiscal, o Decreto Regulamentar 25 de 2009 é a norma que nós contemplamos aqui para o impacto das depreciações e das amortizações em termos fiscais, não só este decreto, também o próprio Código do IRC, onde entre os artigos 29º a 34º, 29 a 34, temos o regime das depreciações e amortizações e das perdas por imparidade em ativos não correntes. Portanto, esta será a nossa base para efeitos fiscais. Agora, pegando aqui na respectiva legislação, vamos só dar algumas orientações quanto ao impacto fiscal das depreciações. Porque não são dedutíveis para efeitos fiscais as depreciações e amortizações de elementos do ativo não sujeitos a depreciamento. Também não são dedutíveis para efeitos fiscais as depreciações de imóveis não se aplicam ao valor dos terrenos ou às partes não sujeitas a desgaste. E para efeitos fiscais é obrigatório discriminar separadamente o valor do terreno e o valor da construção no processo de documentação fiscal da entidade. E caso não haja uma indicação clara do valor do terreno, assume-se por padrão que este corresponde a 25%. Por exemplo, se uma empresa tiver adquirido um imóvel por 1 milhão de euros, valor global, nós consideramos 25%, ou seja, 250 mil euros para o terreno e 75%, ou seja, 750 mil euros para a construção. E só o valor de construção é elemento depreciável. Portanto, só se vai aceitar as depreciações em relação à base do valor da construção. O terreno fica assim excluído. No entanto, o contribuinte pode propor um valor diferente, desde que devidamente fundamentado e aceito pela autoridade tributária. Também não são fiscalmente aceites as depreciações e amortizações que excedam os limites resultantes da aplicação das taxas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009. Porque vai ser neste decreto que efetivamente nós vamos encontrar as taxas de depreciação. Temos aqui várias tabelas, as específicas e as tabelas genéricas. A tabela 2 passa a ser a tabela genérica e, por exemplo, daqui a um pouco vamos falar de viaturas ligeiras de passageiros, que nesta tabela genérica tem o código 2375 e aplica-se a elas a taxa máxima de 25%. O que significa que se fizermos 100 a dividir por 25, temos uma vida útil de 4 anos. Esta é a taxa máxima. E a regra é de que a entidade não pode ultrapassar as taxas máximas do decreto. Caso contrário, o excesso não é fiscalmente aceito. Uma taxa máxima corresponde a uma vida útil mínima. E nós podemos dividir esta taxa máxima, por exemplo, por 2, assim está estabelecido. Teríamos 12,5% e teríamos uma vida útil de 8 anos. 100 a dividir por 12,5, 8 anos. Uma taxa máxima corresponde a uma vida útil mínima e uma taxa mínima corresponde a uma vida útil máxima. Portanto, este decreto 25/2009 estabelece as taxas máximas de depreciação e amortização que estão associadas à vida útil mínima dos ativos. É possível utilizar uma taxa menor, até metade da taxa máxima, o que se considera como taxa mínima. Para calcular a vida útil máxima de um ativo, pode-se dividir 100 por essa taxa mínima. Assim, as empresas têm flexibilidade para ajustar o período de depreciação dentro destes limites, conforme as suas necessidades contabilísticas e fiscais. Uma taxa máxima equivale a uma vida útil mínima, 25%, por exemplo, equivale a 4 anos de vida útil, pode-se dividir os 25% por 2,
Teríamos assim uma taxa mínima de 12,5, que corresponde a uma vida útil máxima de 8 anos. E não são dedutíveis para efeitos fiscais as depreciações e amortizações praticadas além do período máximo de vida útil, ressalvando-se os casos especiais justificados e aceitos pela autoridade tributária. Agora, relativamente às viaturas ligeiras de passageiros, e nós agora vamos nos focar especialmente nas viaturas ligeiras de passageiros, a verdade é que existem limites impostos em relação ao valor de aquisição dessas viaturas. Uma empresa, se adquirir uma viatura ligeira de passageiros por valor de aquisição acima dos limites fiscais, claro que poderá fazê-lo, mas vai ter efetivamente diferença na sua depreciação contabilística em relação à depreciação fiscal. E é isso que nós agora vamos abordar. Veja-se o que atualmente está em vigor. A Portaria 467/2010, de 7/7, e que foi alterada pela Lei nº 82D de 2014, de 31/12, não são dedutíveis para efeitos fiscais as depreciações de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, incluindo os veículos elétricos, na parte correspondente ao custo de aquisição que exceder os respectivos montantes. Quando temos veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, 62.500 euros de custo de aquisição. Quando híbridos plug-in, 50.000 euros. GPL ou gás natural, 37.500. Restantes viaturas, a gasóleo, a gasolina, 25.000 euros custo de aquisição para efeitos fiscais. Uma vez que a empresa adquire viaturas abaixo ou rigorosamente igual a estes limites, a depreciação contabilística será integralmente aceita em termos fiscais. Caso ultrapasse os limites, enfim, vai haver questões fiscais que vão ser efetivamente ter de ser trabalhadas. São os exemplos que agora vamos dar. Imagine-se, num primeiro exemplo, uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, comprada no dia 2 de janeiro do ano N e reconhecida pelo custo de aquisição de 55.000 euros. Portanto, uma viatura comprada por 55.000 euros a gasóleo, quando o limite para viaturas a gasóleo e o limite atual, e que já está em vigor desde 1 de janeiro de 2015, atualmente em vigor, 25.000 euros. Portanto, uma empresa comprou por 55.000 euros, quando o limite para efeitos fiscais, em termos de custo de aquisição, para este tipo de viaturas a gasóleo, é de 25.000. Ora bem, a taxa de depreciação máxima do Decreto Regulamentar 25/2009, já tínhamos visto para esta tipologia de viaturas, ligeiros e mistos, 25%. Consideremos que a empresa utiliza essa taxa máxima, divide 100 por 25, tem a vida útil de 4 anos, vida útil mínima. Usa a linha reta ou as cotas constantes, aqui para a viatura ligeira de passageiros, e vai contabilizar a depreciação contabilística. Ou seja, no dia 31 de dezembro do período N, há que reconhecer, naquele ano, a depreciação anual, 55.000 euros de custo de aquisição efetivamente, vezes 25%, 13.750 euros. Esta é a depreciação contabilística, esta é a depreciação que nós vamos reconhecer na contabilidade e, para tal, debitamos a conta de gastos do período, concretamente a 64.2, as depreciações do período, em ativos fixos tangíveis, e vamos creditar a conta 438, que é uma conta que vai impactar o balanço de depreciações acumuladas. Porque debitamos uma conta de gastos, há impacto na demonstração dos resultados. Porque reconhecemos um crédito na conta 438, vai-se verificar um impacto no balanço, ou seja, vai diminuir o ativo da empresa. Efetivamente, em termos de demonstrações financeiras, a demonstração dos resultados por naturezas, nós vamos reconhecer um gasto do período,
as depreciações e amortizações e virá ali uma diminuição do resultado da empresa. Na passagem do EBITDA para o EBIT constam as depreciações e amortizações e diminuem ali os resultados contabilísticos da empresa, culminando com o próprio resultado líquido do período. E nós sabemos que o resultado líquido do período faz ligação ao balanço da empresa. E há um impacto também na diminuição do capital próprio, acompanhada por um impacto na diminuição do ativo, é que os ativos fixos tangíveis diminuem em termos das depreciações acumuladas. Uma nova quantia escriturada virá para o ativo fixo tangível, a viatura diminuiu assim o seu valor em 13.750. Agora, e a depreciação fiscal? A depreciação fiscal terá de ser feita obrigatoriamente sobre 25 mil euros, porque é uma viatura a gasóleo e as viaturas a gasóleo estão limitadas a este custo de aquisição. Então, a empresa tem de calcular a depreciação fiscal 25 mil euros vezes 25%, 6.250. E se é verdade que na contabilidade consta um gasto do período de 13.750 euros, em termos fiscais, só é fiscalmente aceite 6.250. Há aqui uma diferença entre a base contabilística, a base reconhecida, a base contabilística, que impactou ali as nossas demonstrações financeiras, e a base fiscal, que é aquilo que é fiscalmente aceite. Essa diferença entre a depreciação contabilística, 13.750, e a depreciação fiscal, 6.250, esta diferença, que é de 7.500 euros, ela tem de se traduzir num ajustamento fiscal a crescer. Ou seja, nós vamos ter de, na declaração modelo 22, no quadro número 07, apuramento de lucro tributável, fazer um ajustamento fiscal a crescer na formação ou na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal da empresa. E na declaração modelo 22, este ajustamento fiscal a crescer de 7.500 euros terá de ser feito, então, na declaração modelo 22, no quadro 07, apuramento de lucro tributável, muito concretamente no campo 719, que é o campo adequado às depreciações e amortizações não aceites como gastos, é aqui neste campo 719, que quando estivermos depois a fazer o preenchimento da declaração modelo 22 e a calcular o lucro para efeitos fiscais ou o lucro tributável da empresa, vamos ter de fazer ali a correção de um ajustamento a crescer de 7.500 euros. E temos também de ter em consideração, em termos fiscais, que todos os encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, e a depreciação é um encargo, estão sujeitos a tributação autónoma. E muito concretamente esta viatura, acima de 35 mil euros, vai efetivamente estar sujeita à tributação autónoma mais alta que atualmente existe. É que o artigo 88, número 3, a linha C, para viaturas de valor de aquisição igual ou superior a 35 mil euros, estabelece uma taxa de depreciação, uma taxa de tributação autónoma de 32,5%. E então, como a depreciação é um encargo relacionado com a viatura, como serão outros, não é? O combustível, o seguro, mais as reparações da viatura, mais os aparcamentos, mais as portagens, tudo são efetivamente encargos relacionados com a viatura ligeira de passageiros. A questão é que é a depreciação contabilística que vai ser objeto de aplicação da taxa de tributação autónoma de 32,5%. É verdade. Nós somos obrigados a aplicar aqui, neste caso concreto, os 32,5%,
que é a tributação autónoma aplicável a esta tipologia de viaturas, uma viatura a gasóleo, portanto poluente, e aplica-se ali a taxa de 32,5% quando os valores de aquisição superam ou igualam ou superam os 35 mil euros, esta é de 55 mil euros, portanto claro que vamos ser obrigados a aplicar 32,5%, mas a verdade é que os 32,5% vão ser aplicados à depreciação contabilística, 13.750 vezes 32,5%, e não à fiscal. É que as regras são mesmo assim. E, portanto, há aqui um impacto fiscal bastante oneroso para a empresa. Bom, vejamos agora um outro exemplo onde vamos ter aqui uma viatura ligeira de passageiros também a gasóleo, mas com um valor residual. Ou seja, uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo comprada no dia 2 de janeiro do ano N pelo valor de 100 mil euros. A gasóleo e comprada pelo valor de 100 mil euros, portanto muito acima dos 25 mil. Mas esta viatura, a empresa atribuiu-lhe um valor residual de 50 mil euros. Ou seja, 50 mil euros em 100 mil, o valor residual é de 50% do custo de aquisição. Este é um exemplo que é dado pela própria autoridade tributária, mas foi aqui adaptado, mas consta do ofício circulado número 20.203 de 25 de janeiro de 2019. Eu vou-me basear precisamente no exemplo da autoridade tributária. A questão é a seguinte: temos uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, comprada a 2 de janeiro do ano N, o valor de aquisição 100 mil euros, e vai-lhe ser atribuído pela empresa um valor residual de 50 mil euros. É que este valor residual vai impactar a quantia depreciável da viatura. Isto porque, à luz do parágrafo 53 da norma contabilística e de relato financeiro número 7, a quantia depreciável de um elemento é o seu custo de aquisição menos o respectivo valor residual. E o custo de aquisição de 100 mil euros menos o valor residual que foi atribuído à viatura, um menos o outro, a quantia depreciável é de 50 mil euros. E então nós vamos aplicar as nossas depreciações em relação à quantia depreciável. Logo, contemplando uma vida útil de 4 anos, ou seja, uma taxa de 25%, vamos multiplicar os 50 mil por 25%, ou então dividi-los por 4, para termos assim a chamada, uma vez mais, depreciação contabilística. Ora, são 12.500 euros neste caso, não é? 50 mil euros a dividir por 4, ou 50 mil euros vezes 25%, 12.500 euros ao ano de depreciação contabilística ao longo de 4 anos, sabendo que esta viatura, no final da sua vida útil, ainda terá um valor residual de 50 mil euros. Pela linha reta ou cotas constantes, assim é feito. Em termos contabilísticos, uma vez mais, debitamos a conta 64.2, que é a conta das depreciações ou dos gastos de depreciação e amortização, a 64.2 especificamente em ativos fixos tangíveis, debitar 12.500 euros e creditamos a conta 438, a conta dos ativos fixos tangíveis, mas nas suas depreciações acumuladas credita-se por 12.500 euros. Um gasto do período por contrapartida de uma diminuição do respectivo ativo. Isto provoca, na demonstração dos resultados, diminuição dos resultados contabilísticos, já tínhamos visto, e no balanço, uma diminuição do respectivo ativo e uma diminuição do capital próprio pela ligação que o resultado líquido do período da demonstração dos resultados tem para com o balanço. Através do resultado líquido do período virá a tal diminuição do respectivo capital próprio.
Bom, então, a questão aqui em concreto. A verdade é que a depreciação contabilística foi registada, mas agora temos a questão da depreciação fiscal. Ou seja, será que estes 12.500 euros da depreciação contabilística que acabamos de reconhecer nos gastos do período, será que isto é fiscalmente aceito? Não, porque este tipo de viaturas tem um custo de aquisição fiscal máximo de 25.000 euros. Só que nós aqui temos de fazer o impacto do valor residual neste custo de aquisição fiscal. A proporção do valor residual, não é? O valor residual é 50.000 euros que foi atribuído e o custo de aquisição 100.000. 50.000 em 100.000, a proporção do valor residual é de 50%. E essa mesma proporção será contemplada em termos desta depreciação fiscal, o valor residual ajustado, no fundo 50% de 25%, o tal valor da aquisição fiscal. Logo, para efeitos fiscais, também temos de calcular o valor depreciável fiscal. 25% menos o valor residual ajustado de 12.500 euros. Ou seja, o valor depreciável fiscal passa a ser de 12.500 euros. É assim que, no próprio ofício circulado, é contemplado, porque o número 2 do artigo 31 do Código do IRC e o número 5 do artigo 2º do Decreto Regulamentar 25/2009 estabelecem designadamente que, para efeitos de determinação do valor depreciável ou amortizável, se deduz o valor residual. E, deste modo, o valor depreciável ou amortizável de um ativo obtém-se deduzindo ao custo de aquisição o valor residual, mas aqui temos esta questão de que o valor residual terá de ser impactado na sua respectiva proporção. E é isso mesmo que nós fizemos. O peso do valor residual no custo de aquisição é de 50%. E, portanto, o valor residual ajustado, 50%, do custo de aquisição para efeitos fiscais, 12.500 euros. Logo, o novo valor depreciável, mas para efeitos fiscais, 12.500 euros. E estamos aqui agora a contemplar a depreciação fiscal, 12.500 euros vezes 25%, 3.125. E, consequentemente, aquilo que agora acontece é que há uma diferença de 3.125 euros, a diferença entre a depreciação contabilística e a depreciação fiscal. Ou seja, a depreciação fiscal, a depreciação fiscal é de 3.125 e a depreciação contabilística era de 12.500. A diferença é de 9.375. E esta diferença vai ter de ser objeto de um ajustamento fiscal. Ou seja, um valor a crescer de 9.375, que se fará, uma vez mais, no campo 719 da Declaração Modelo 22, Apuramento do Lucro Tributável. E esse valor é um valor a crescer. Vamos ter de fazer isto e não esquecer ainda a questão da tributação autónoma. É que esta viatura de 100.000 euros vai ter uma tributação autónoma de 32,5% em relação a todos os seus encargos, e a má notícia é que a tributação autónoma não é sobre a depreciação fiscal. Não se faz a tributação autónoma sobre a depreciação fiscal. A tributação autónoma terá de ser sobre a depreciação contabilística. Ou seja, é sobre os 12.500 euros que nós vamos efetivamente aplicar a taxa de depreciação ou a taxa
de tributação autónoma de 32,5%. As tributações autónomas, no caso das viaturas ligeiras de passageiros, incidem efetivamente sobre as depreciações contabilísticas e não as fiscais, mais todos, obviamente, os restantes encargos relacionados com as viaturas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.